Lá para os lados de Santa Lourdes das Estivas, quando aquela região ainda era puro mato fechado e terra por abrir, vivia um homem simples, de palavra reta e mãos calejadas, chamado Sebastião Medeiros. Era desses caboclos duros na lida, mas bons de coração, que não levantavam a voz sem razão. Tinha 2 filhos, Mateus, de 10 anos, e Luan, de 7. Criava os meninos com o que a terra dava, e com a firmeza de quem sabe que o mundo não é fácil. Sebastião tinha pegado uma roça bruta para abrir, 60 alqueires de mato virgem que ficavam a quase 1 légua da casa. Ele saía ainda escuro, levava o machado e só voltava quando o céu já avermelhava para o lado do poente. O almoço era por conta dos filhos. Os 2 já conheciam o caminho da picada, uma trilha fina que serpenteava por dentro do mato e ia dar direto no ponto da derrubada. Naquele dia, o sol tinha saído firme, mas depois das 11, o céu começou a fechar. As nuvens chegaram ligeiras como bicho correndo e um vento estranho soprou por entre os galhos. A mãe preparou a marmita com capricho. Arroz, feijão, carne de panela, farinha e 2 pedaços de doce de leite embrulhados no papel de pão. Enrolou tudo num embornal de lona já gasto e entregou para Mateus. Vai reto pela trilha do córrego. Se chover, espera embaixo de árvore firme e não tenta cortar caminho, ouviu? Os 2 assentiram com a cabeça. Já estavam acostumados. Mateus guiava, Luan seguia. Mas naquela tarde, o céu desabou bem no meio da trilha. A chuva era daquelas de fechar o mundo. Relâmpago, trovão e o mato escuro feito noite. Os meninos se abrigaram embaixo de uma sumaúma velha, de tronco grosso. Esperaram ali até a água abrandar, mas quando a chuva cessou, não sabiam mais de onde tinham vindo. A picada tinha sumido. O chão, coberto de folhas, galhos e lama, não mostrava rastro. Os arbustos pareciam todos iguais. O cheiro do mato molhado confundia os sentidos. Vamos por aqui, disse Mateus, tentando manter a calma. Tem certeza? Perguntou Luan, com os olhos arregalados. Acho que sim. Erraram. E quanto mais andavam, mais o mato se fechava. O caminho parecia mudar sozinho, como se brincasse com eles. As árvores eram como muros. O céu quase não se via mais. Sentaram-se outra vez, perto de uma pedra coberta de musgo. A marmita ainda estava ali, fechada. Você acha a gente come um pouco? Perguntou Luan com fome. Mateus balançou a cabeça. Não, é do pai. O dia escurecia. A floresta fazia sons estranhos, e ali 2 irmãos pequenos entenderam, pela primeira vez, o que era se sentir perdidos num mundo que não perdoa distração. A chuva passou, mas o mato continuava molhado, silencioso e pesado. Mateus apertava os olhos tentando encontrar alguma marca, algum sinal da trilha que costumavam seguir. Mas tudo parecia diferente. O chão havia sido revirado pela água, e onde antes havia pegadas, agora era só barro e folha caída. Luan estava calado, encolhido perto do irmão, com os pés sujos de lama e os olhos cheios de dúvida. O embornal com a marmita ainda estava firme nas mãos, mas agora era um peso a mais. Um lembrete de que o pai os esperava, com fome e sem saber do que estava acontecendo. A gente veio pela trilha do córrego, ou era a do cupim? Murmurou Mateus mais para si mesmo do que para o irmão. Luan não respondeu. O temporal não só apagara os rastros, parecia ter apagado também a memória do caminho. Depois de rodar em círculo por um tempo que nem sabiam mais medir, se sentaram de novo, exaustos, molhados e com frio. O céu, antes cinzento, começava a clarear, mas já puxando para o tom alaranjado do fim de tarde. Enquanto isso, lá na roça, Sebastião estranhava. Já passava do meio-dia e nada dos meninos. A comida nunca se atrasava. O pai pegou o chapéu, pendurou a enxada no galho de uma árvore e foi voltando pela trilha. Chegou em casa antes da hora com um pressentimento que doía por dentro. "Cadê os meninos?" perguntou a esposa, já com os olhos arregalados. "Ué, pensei que estavam com você." O chão pareceu sumir sob os pés de Sebastião. O mundo rodou. Aquilo não era normal. Em segundos já estavam os dois entrando no mato, gritando os nomes dos filhos. Mas o mato não devolvia voz, só devolvia eco.
Enquanto isso, Mateus e Luan decidiam passar a noite no abrigo improvisado entre umas pedras. O frio chegava rápido e o mato ganhava sons que não existiam durante o dia. Grilos, corujas, estalos nos galhos, rangidos que pareciam vir de algum lugar dentro da terra. Luan já tremia, não sabia se era de medo ou de frio. Mateus tentava fingir firmeza, mas por dentro o peito doía. O tempo parecia ter parado. A tarde se arrastava e a noite chegava sem pedir licença. Foi quando Luan falou: "Acho que ouvi um barulho." Mateus ficou alerta. Ouviu também um som abafado, como passos no barro. "Será o pai?" Mas o som sumiu, e o silêncio que ficou depois foi mais assustador que o próprio barulho. A marmita ainda estava ali, cheia, intocada. "A gente podia comer só um pouquinho", sussurrou Luan, com a barriga roncando. Mateus olhou para ele com seriedade. "Não, é pro pai. A gente não mexe." O irmão assentiu em silêncio, e os dois juntos deitaram de novo no chão molhado, sem saber se seriam achados, sem saber se o dia seguinte viria. E no meio do mato, a fome e o medo dividiam o espaço com o que ainda restava de esperança. Quando a noite caiu de vez, a mata virou outra coisa. Mateus e Luan, ali deitados no chão molhado entre raízes e folhas, ouviram sons que jamais tinham escutado. Um choro de bicho que não sabiam dizer o nome. Um roçar de algo grande passando entre os galhos. Um lamento longe que o vento arrastava devagar, como uma voz que não era de gente. Luan chorava baixinho sem fazer escândalo. Os dentes batiam, o corpo tremia. Mateus o abraçava forte, tentando aquecer, tentando proteger. Mas dentro dele, o medo crescia como mato bravo. Já nem sentia fome. Só um aperto estranho na boca do estômago, como se o corpo todo soubesse que estava longe demais de casa. Lá na sede, Sebastião e a esposa não dormiam. Com a ajuda de vizinhos, já tinham vasculhado as trilhas conhecidas, chamado os nomes dos filhos, até a voz falhar. A luz de lamparinas e lanternas fracas entravam mais fundo no mato, mas sem sucesso. Ouvia-se um latido longe. Era o Rufino, o cachorro da casa, que também tinha saído na busca, farejando entre as moitas. "Se Deus quiser, amanhã de manhã a gente acha esses meninos vivos." O comentário seco de um vizinho cortou como faca. A mãe tapou o rosto. O pai calou, firme como pedra, mas por dentro era só desespero. Enquanto isso, na mata, a noite parecia não passar. Mateus mantinha os olhos abertos, vigiando. Qualquer galho que estalava era ameaça. Qualquer sombra, um susto. Luan, no seu cansaço de criança, cochilava e acordava, tremendo. De vez em quando perguntava: "Eles vão achar a gente, né?" "Vão sim, é só esperar mais um pouco." Mas Mateus já não acreditava mais. Começou a cochilar também. O corpo cedeu. Dormiu com o embornal no peito, abraçado ao irmão, com a marmita ainda fechada, como um pacto silencioso. A madrugada passou lenta, e quando finalmente o céu começou a clarear, foi como se o mundo tivesse dado um suspiro. Logo cedo, Sebastião voltou ao mato. Os olhos vermelhos de cansaço, a barba por fazer, a roupa ainda molhada da noite anterior. Andou em silêncio. Já não gritava os nomes, já não perguntava, só andava. Foi o Rufino quem farejou primeiro. Sumiu no mato, latiu firme. Sebastião correu atrás. A mulher, os vizinhos, todos vieram atrás. E então viram. Ali, perto de uma pedra coberta de folhas e limo, debaixo de uma árvore alta, os dois meninos encolhidos. Rasgados, feridos, sujos, tremendo de frio e fome. Mas vivos. "Meus filhos!" O grito de Sebastião ecoou como trovão na mata. A mãe caiu de joelhos, chorando alto. Mateus abriu os olhos devagar. Viu o rosto do pai e desabou. Luan também chorava, abraçado ao irmão. Estavam salvos. O pai os pegou nos braços, um de cada lado. O embornal ainda estava lá. "Vocês comeram alguma coisa?" perguntou. Mateus balançou a cabeça. "A comida era sua, pai. A gente não podia." O velho chorou. Pela primeira vez em muitos anos, chorou sem vergonha, sem esconder o rosto. Porque naquele gesto simples, viu nos filhos algo que o mundo anda esquecendo: respeito, amor e gratidão. O caminho de volta para casa foi silencioso, pesado. Os dois meninos, ainda abalados,
vinham nos braços do pai, enquanto a mãe ia logo atrás, enxugando as lágrimas. O cachorro Rufino corria ao lado alegre, como se soubesse que aquela família finalmente estava reunida. Chegando na pequena casa de barro batido, os vizinhos já se aglomeravam, ansiosos e aliviados. A notícia de que os meninos haviam sido encontrados se espalhou como fogo na palha seca, enchendo o ar de suspiros e abraços apertados. Mateus e Luan estavam com as roupas rasgadas, o corpo cheio de arranhões e hematomas, e os olhos grandes demais para os rostos ainda tão jovens. Mas, apesar do sofrimento, algo no olhar deles havia mudado para sempre. Naquela noite, sentados ao redor do fogo, Sebastião falou com os filhos de um jeito que eles nunca tinham ouvido antes, com uma mistura de firmeza e ternura, de orgulho e preocupação. Vocês enfrentaram o mato bravio, o medo e a solidão, e mesmo assim seguraram firme a marmita, a promessa que fizeram para mim. Isso não é pouca coisa, Mateus. Isso é coragem e respeito, mas também é lição. Mateus olhou para o pai tentando entender. O pai continuou. O mato é como a vida, às vezes cheia de caminhos certos, mas também de atalhos perigosos. Vocês aprenderam que não basta ser forte, é preciso ser sábio, que o medo existe para nos proteger e a esperança para nos guiar. Luan, ainda pequeno, não disse nada, mas segurou firme a mão do irmão, sentindo que aquele abraço de pai era a maior fortaleza que poderiam ter. Com o passar dos dias, os meninos foram se recuperando, das feridas no corpo e das marcas no coração. Nunca mais se afastaram sozinhos, nunca mais ousaram duvidar do caminho. E a marmita, que antes era apenas comida, virou símbolo de um compromisso sagrado entre pai e filhos. Sebastião nunca deixou de lembrar que, naquele dia, o mato levou os meninos, mas também lhes deu uma lição que ninguém mais poderia ensinar. E a casa simples no coração de Santa Lourdes das Estivas nunca mais foi só uma casa. Foi o lugar onde o amor e o respeito venceram o medo e a escuridão. Os dias passaram, e a rotina voltou devagar àquela pequena casa em Santa Lourdes das Estivas. Mas dentro do coração de Mateus e Luan, algo permanecia diferente. Uma sombra suave, uma lembrança viva do dia em que o mato os engoliu e devolveu. A mata, antes só um lugar de trabalho e caminho, agora tinha um significado mais profundo. Era um mistério que não se explicava, uma força que se respeitava. O vento que soprava pelas árvores parecia sussurrar histórias antigas, segredos que só os que já estiveram perdidos entendiam. Mateus cresceu guardando aquela experiência como um segredo de infância. Às vezes, quando passava perto do limite da roça, parava e sentia um arrepio que subia da raiz do cabelo até a ponta dos dedos. Luan, por sua vez, nunca mais se afastou da sombra do irmão, como se o laço entre eles tivesse sido reforçado naquela noite no mato. Sebastião, por seu lado, jamais esqueceu o dia em que perdeu os filhos para o mato. Mesmo que por algumas horas. Naquele momento, aprendeu que o respeito pela natureza e pela vida dos filhos era o que realmente contava. Ninguém mais ousava chamar os meninos para irem sozinhos à roça. O almoço, antes levado pelos meninos, passou a ser entregue por adultos porque sabiam que o mato não perdoa a distração. E a marmita? Aquela marmita com seu arroz, feijão, carne e farinha tornou-se símbolo do amor e da responsabilidade. Nunca comida que se desperdiça, mas promessa que se honra. Dizem que o mato no fundo chama quem tem que aprender. E naquele sertão, 2 irmãos ouviram o chamado, se perderam e voltaram transformados para nunca mais esquecer.